Capítulo 1389 Ódio transbordante. Ao contrário de Feng Shuier, Lin Qingru, visivelmente acabada, gritou: Mestre! Mestre, você finalmente chegou! As sobrancelhas de Feng Shuier ficaram ainda mais franzidas. A aparência horrível de Lin Qingru pegou todos seus 3 companheiros desprevenidos. A mulher estava tão desesperada que tinha até mesmo escondido suas roupas destruídas e ferimentos enquanto apontava um dedo para Feng Shuier. Foi ela! Foi essa cadela! Pegue-a, rápido, pegue-a, grande irmão Qingshan! Surpreendentemente, seu grito rouco não chamou a atenção de seus companheiros. Quando Lin Qingru se virou, ela percebeu que todos, inclusive seu mestre, estavam olhando diretamente para Feng Shuier. O olhar deles, era óbvio que estavam completamente pasmos com a beleza de Feng Shuier. De fato, eles podiam nem ter escutado o grito dela. Mestre! Lin Qingru cerrou os dentes e voltou a gritar. Lin Junho finalmente voltou a si, mas seus olhos continuavam firmemente fixados em Feng Shuier. Ele sorriu e disse: Eu não esperava que este pequeno planeta escondesse tantas surpresas agradáveis. E pensar que alguém aqui seria capaz de alcançar o caminho divino, mesmo estando em um plano tão humilde e sujo quanto este. Se alguém prestasse atenção nas mãos dele nesse momento, perceberia que seus dedos não paravam de tremer. O reino dos deuses possuía a aura de nível mais alto em todo o caos primordial. Era por isso que deu à luz inúmeras, incontáveis, beldades e mulheres com uma beleza de matar, incluindo pessoas magníficas como a deusa dragão ou a própria senhorita deusa. Feng Shuier era apenas uma mulher de um plano desprezível, mas sua beleza ainda havia surpreendido os vários milhares de anos de existência e experiências dele. Para ele, essa era uma surpresa agradável ainda maior que qualquer poder incomum. Por que você machucou minha discípula, garotinha? Perguntou Lin Junho enquanto sorria. Ele lançou um olhar em direção das feridas de Lin Qingru, mas não disse nada. Havia um ditado que dizia: não compare e ninguém se machuca. Antes do dia atual, Lin Qingru era uma mulher bonita que ele gostava de ter por perto, onde quer que fosse, mas agora. Ela era literalmente uma visão de machucar os olhos se comparada a Feng Shuier. Feng Shuier cerrou os punhos escondidos. A aura aterrorizante do homem de meia-idade indicava que ele era alguém com quem ela não seria páreo. Então ela exalou um pouco e se forçou a falar em um tom amável. Senhor, esta Júnior não compartilha ressentimentos com sua discípula. De fato, nos conhecemos apenas hoje. No entanto, de repente ela atacou e feriu um membro de minha família. Absurdo. Você... Lin Qingru tentou falar algo, mas Lin Junho a impediu com a mão erguida e continuou sorrindo. Nós, mestre e discípulos, estávamos passando por este lugar apenas por acaso, e não queremos causar nenhum problema. Não sei por que você estava lutando com minha discípula, ou quem estava certa ou errada. Sinceramente, tenho preguiça demais para me importar com isso. No entanto, é um fato que você machucou bastante minha discípula e, como mestre dela, é justo que eu exija alguma compensação por sua parte, não acha? Os olhos de Feng Shuier esfriaram enquanto ela estendia a palma da mão. Vocês realmente são mestre e discípulas, são ambos farinha do mesmo saco. Que ótimo! Você quer compensação, não é? Sinta-se livre para tomá-la de mim, se é que acredita que pode assumir o meu reino do Deus das Chamas. O grupo de 4 pessoas congelou ao ouvir as palavras Reino dos Deus das Chamas e, no momento seguinte, Feng Shuier invocou suas chamas e fez com que a figura de uma fênix aparecesse nas suas costas, rasgando o ar com um grito estridente. Tchá, chama da fênix!
exclamou Lin Junho em choque enquanto sua expressão mudava drasticamente. O quê? Aquelas palavras foram mais que suficientes para atordoar Lin Qingyu, Lin Qingshan e Lin Qingrou. A chama da Fênix era uma das 3 chamas divinas da Era dos Deuses e, mais importante ainda, pertencia apenas ao reino do Deus das Chamas. Você é do reino do Deus das Chamas. A atitude distante e onipotente de Lin Junho desapareceu sem deixar rastros. Na verdade, ele estava claramente gaguejando. Como profundos praticantes do caminho das chamas, quem nunca tinha ouvido falar do reino do Deus das Chamas? Sem mencionar que o reino do Deus das Chamas era um reino estelar intermediário de alto nível. Se ela fosse uma discípula normal do reino do Deus das Chamas, não existiria motivo para a temer. Mas o fato de ela ser capaz de usar as chamas da Fênix provou que ela pertencia à seita da Fênix, uma seita superior no reino do Deus das Chamas. Não era prudente provocar alguém como ela. E impossível. Lin Qingrou arregalou os olhos. Parecia que ela finalmente tinha entendido por que as chamas de Feng Shui eram tão assustadoras assim. No entanto, ela se recusou a ver a verdade em sua frente e gritou: é óbvio que ela é só uma puta dos reinos inferiores. Este é um planetinha de merda, e as pessoas ao redor dela eram todos mortais de reinos inferiores, não tem como ela ser alguém do reino do Deus das Chamas. A expressão de Lin Junho vacilou e permaneceu instável, sua discípula poderia não reconhecer as chamas da Fênix, mas ele não era leigo. Ele estava absolutamente certo de que aquelas eram chamas de Fênix. Lin Qingyu deu um passo à frente e de repente perguntou: você afirma ser uma discípula do reino do Deus das Chamas? Nesse caso, qual é o nome do seu mestre de seita? Feng Shui respondeu friamente: o nome do meu honrado mestre de seita é Yanju Errai. Sua resposta fez os rostos de todos voltar a congelar. Yunche tinha dito a ela muitas coisas sobre o reino dos deuses enquanto ele estava bem. Embora ele nunca tenha dito nada sobre suas experiências mais importantes, ele contou sobre os profundos reinos do reino dos deuses, sua estrutura básica e as demais coisas simples. Feng Shui possuía as chamas da Fênix, então é claro que ele tinha falado sobre a seita da Fênix do reino do Deus das Chamas para ela. Eu vim aqui para conhecer este mundo sob as ordens de meu mestre, mas vocês me interromperam de uma maneira grosseira. O tom de Feng Shui ficava mais frio e imponente a cada palavra. Recuem agora e nunca mais voltem a este lugar, e eu posso fingir que a transgressão de hoje nunca aconteceu. Ou então direi tudo ao meu mestre. Meu mestre não tem um humor muito bom e eu duvido que qualquer um de vocês possa arcar com as consequências. Feng Shui uma certa vez ouviu de Yunche que o status quo no reino dos deuses era rigoroso e cruel. Isso indicava que um reino estelar inferior só podia olhar para um reino estelar médio e se arrastar sob a presença dele. Portanto, um ancião de um reino estelar inferior normalmente não provocaria um discípulo de um reino estelar médio, mesmo se fosse mais velho e mais poderoso, especialmente quando o tal discípulo fosse da seita do rei do reino. Era por isso que ela foi tão confiante. Ou talvez, você prefira tentar me silenciar me matando. O sorriso de Feng Shui estava extraordinariamente calmo, apesar de a ameaça ser bem real. Estava claro que ela informaria qualquer coisa para sua seita através do cristal da alma que supostamente estava lá. Eles com certeza seriam expostos se fizessem esse tipo de coisa. Mestre, ela realmente é uma discípula do reino do Deus das Chamas? Perguntou Lin Qingshan. Ele não estava apenas escolhendo suas palavras com muito cuidado, como também não se atrevia a olhar para Feng Shui tão escrupulosamente quanto antes.
Quase todos os habitantes dos reinos estelares inferiores tinham o hábito de inclinar a cabeça diante daqueles dos reinos estelares médios. Lin Junho não disse nada. Sua pele estava adotando uma cor doentia. A chama da Fênix era como uma assinatura da seita da Fênix. Era um fato inegável para todo o reino dos deuses. Além disso, depois que Yun-Ti elevou Lu Shangqing a extremos com o Lótus Vermelho iluminando o mundo na Batalha de Outorga dos Deuses, a reputação das chamas da Fênix praticamente dobrou sua reputação da noite para o dia. Era por isso que Lin Junho tinha que considerar sua escolha com muito cuidado quando seu oponente era um discípulo central de uma seita de um reino estelar médio. Esquecendo ele, mesmo seu mestre de seita parecia estar enfrentando os mesmos dilemas. Nesse momento, matar Feng Shuier tinha deixado de ser uma opção. Afinal, se a seita da Fênix realmente tivesse plantado um cristal de alma dentro dela, os quatro estariam se tornando alvo da ira da seita da Fênix, ou mesmo de todo o reino do Deus das Chamas. Mas se eles deixassem ela ir, e ela decidisse contar qualquer coisa sobre as transgressões deles, então um tipo diferente de desastre aconteceria com eles da mesma forma. Eles não poderiam relaxar por muito tempo. Portanto, o melhor curso de ação seria pedir desculpas a ela e oferecerem-se para fazer as pazes enquanto a situação ainda era contornável. Eles deveriam fazer tudo ao alcance para acalmar a raiva de Feng Shuier, mesmo que isso significasse que Lin Qingro tivesse que se ajoelhar diante da garota. Essa era a regra cruel e a realidade de um mundo de desigualdades. Mas era assim que as coisas acabariam. Feng Shuier resolveu usar a chama da Fênix para se disfarçar como discípula do reino do Deus das Chamas, e foi um plano bem inteligente. No entanto, ela ainda era muito ingênua e subestimou o quão longe os humanos poderiam ir. Lin Junho ainda estava hesitante, e Lin Qingshan e Lin Qingro pareciam completamente aterrorizados. Mas Lin Qingyu estreitou os olhos antes de mostrar um sorriso. Mestre, pelo que posso ver, ninguém tentou ajudar essa fada da Fênix, mesmo ela tendo lutado com a irmã menor Qingro por algum tempo. Isso provavelmente indica que ela estava sozinha quando chegou a este reino inferior. Além disso, este planeta está bem longe do reino do Deus das Chamas, então não tem como uma transmissão de Sol ser bem-sucedida. Os pequenos traços de medo nos olhos de Lin Junho rapidamente se transformaram em escuridão quando ele lançou um olhar de soslaio para o discípulo. O que quer dizer? O que esse discípulo diz é que não ousaríamos matar alguém tão nobre quanto uma fada da Fênix, óbvio, mas seremos colocados em uma situação extremamente desvantajosa se a deixarmos assim. Nesse caso, por que você não a mantém ao seu lado e interrompe sua conexão com o reino do Deus das Chamas para sempre? Isso resolverá o nosso problema, não acha? Dessa forma, não precisaríamos lidar com a ira do reino do Deus das Chamas, deixar para trás qualquer rastro ou deixar uma beldade tão maravilhosa ser desperdiçada. Esse é um plano que nos dá o melhor de cada coisa, explicou Lin Qingyu, sorrindo, sem esquecer de lisonjear seu mestre no final. Tenho certeza de que o mestre já deve ter pensado nisso antes de mim. O coração de Feng Shuier ficou completamente frio. Por um momento, ela não pôde acreditar que seus oponentes poderiam ser tão baixos. Ela sorriu friamente. Quanta tolice! Você acha mesmo que meu mestre me deixaria sozinha, considerando meu cultivo atual? A única razão pela qual ele não tomou medida é por eu ser mais do que capaz de lidar com essa mulher. Ela não merece a ira do meu mestre. Então, vocês realmente vão desafiar o reino do Deus das Chamas. Muito bem, venham, me ataquem quando quiserem. Oro para que sejam capazes de arcar com as consequências.
Se a mesma declaração e expressão tivesse surgido de Yun-che, ele seria capaz de fazer qualquer um reconsiderar sua decisão. Mas a experiência de vida de Feng Shuier era muito vaga, e ela nunca foi uma boa atriz. Ela jamais iria enganar uma raposa velha como Lin Junho, então sua declaração só piorou a situação. O medo dele agora tinha sido afastado para longe, então ele riu alto antes de dizer: nesse caso, não se importe com o que farei. Qingyu, de Rubiá. Lin Junho estreitou os olhos. Tome cuidado para não a machucar, ouviu? Sim, mestre. A risada de Lin Junho sem dúvidas varreu a ansiedade que residia no coração de seus discípulos. Lin Qingyu deu um passo à frente enquanto seus olhos diminuíam ao tamanho de fendas perigosas e viscosas. Querida fada da Fênix, eu não sei por que você se rebaixaria a um lugar tão desprezível, mas os reinos inferiores não são tão seguros quanto você pensa. Infelizmente para você, parece que você aprendeu essa lição tarde demais. Feng Shuier estava no terceiro nível do reino da origem divina e conseguiu suprimir Lin Qingru, no quinto nível, com a linhagem da Fênix e o mundo lírico da Fênix. No entanto, não tinha como ela lutar com alguém no reino da alma divina, então quem dera com Lin Junho, no reino do espírito divino. Além disso, Lin Qingyu não era tolo. Apesar de saber que Feng Shuier não conseguiria apresentar qualquer resistência, ele estava cauteloso com a possibilidade de ela possuir algum tipo de item ou técnica que a teletransportasse para longe em um instante. Ela era de um reino estelar médio, no final das contas. Era por isso que ele abriu a palma da mão e a pressionou com sua profunda força no segundo nível da alma divina assim que terminou de falar. Seu poder nem se aproximou de Feng Shuier, e ela já podia sentir uma pressão incrivelmente poderosa que transcendia toda a sua imaginação. Seu corpo ficou rígido e frio. Feng Shuier percebeu, naquele momento, que não havia nada que ela pudesse fazer contra esse poder. Mas Feng Shuier não se rendeu ao destino. Com seus olhos ardendo com as chamas escarlates de uma determinação mortal, ela estava prestes a inflamar cada pedacinho de sangue divino da Fênix dentro de seu corpo. De repente, uma pessoa apareceu na frente de Lin Qingyu como se fosse um fantasma. No instante seguinte, o céu todo ficou escuro. Todas as vozes do mundo emudecerão, e as ondas do mar cessarão. Toda a superfície do mar ficou calma. 2 dedos apareceram ao redor do pulso de Lin Qingyu, e a profunda energia que ele tinha acabado de liberar desapareceu repentinamente como se tivesse sido devorada por um buraco negro invisível. Aura, pressão, sobrou nada. Todos ficaram em silêncio porque seus corpos de repente ficaram 1 milhão de vezes mais pesados do que antes. A tentativa de Feng Shuier de queimar seu sangue divino também foi interrompida à força. Quando ela olhou para cima, viu a parte de trás de uma figura que a fez sentir como se estivesse sonhando. Grande irmão. Yun. Chamou Feng Shuier calmamente. Ela não podia acreditar no que via. Ela jamais poderia confundir as costas dele, sem mencionar que ele ainda usava as mesmas roupas esfarrapadas, esburacadas e banhadas de sangue. Entretanto, seu grito não provocou nenhuma reação de Yun-che. À medida que os olhos de Feng Shuier ficavam cada vez mais enevoados, ela notou o medo infinito que de repente surgiu no âmago de Lin Junho, Lin Qingru, Lin Qingshan e Lin Qingyu. Parecia que o próprio diabo o segurava pelas gargantas. Seus malditos insetos! A voz baixa e cruel soou como se tivesse nascido no inferno. Cada palavra tinha sido pronunciada com força suficiente para quebrar dentes. Embora fosse a primeira vez que se viam, Yun-che parecia não suportar compartilhar o mesmo céu com eles.
Ele não ficaria satisfeito, mesmo se os atormentasse por mais de 10 vidas.